Oi, gente, sou Lino Roca, idealizador, roteirista e diretor da série documental Memórias Teatrais Iguaçuanas, Relatos de um Teatro Periférico. Inspirado no Museu da Pessoa, teremos relatos de diversos artistas que fizeram a cena teatral da cidade de Nova Iguaçu e do Teatro da Baixada Fluminense, desde a década de 60 até os dias atuais. A importância dessa série é que ela é um registro da memória desse fazimento do teatro da nossa região. Espero que vocês curtam e venham comigo. No capítulo de hoje, Bernadette Tostes. Eu me chamo Bernadette Lage Tostes. Meu nome artístico é Bernadette Tostes. E para os amigos, a maioria me chamam de Berna. Bem, eu vou fazer uma síntese assim da minha trajetória. Eu sou iguaçuana, mas com o pé sempre lá na Zona Sul, né? Sempre vivi aqui e lá, por questão da família, do irmão que eu tive, né, já é falecido, que foi um grande produtor de teatro no Rio e morou a vida inteira no Leme. Então, eu vivia muito lá, como vivo até hoje. Eu comecei a estudar no Colégio Instituto Brasil, mais ou menos nos meus 12 anos. Eu conheci um professor fantástico que se chamava Rodopiano. Era um professor de música e de teatro. E me identifiquei muito logo de cara com o teatro, que ele fazia uns exercícios de improvisação. Ele dava uma ideia e mandava nós improvisarmos. E ele gostou muito, né? Vivia me chamando e eu mais ainda. Eu adorava improvisar. E sou assim até hoje. Eu não sou muito de me agarrar em texto, não. Apesar de eu ter consciência que o colega precisa da minha deixa. Então eu vou, volto, improviso, acaba dando a deixa. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de memorizar textos e ficar agarrado com ele. Bom, aí depois do Instituto Brasil... Engraçado, né? Eu não sou tão velha não, gente, mas eu já estou com meus 60 anos e nessa época, quem gostava de teatro, quem era um jovem, uma criança muito falante, acabava sendo discriminado. E eu tenho que dizer que no Instituto Brasil, apesar do Aquilino, acho que era Aquilino Brasil, ele tinha uma escola particular boa, que inclusive tinha aulas de arte, incentivava a arte, mas ele era um cara que discriminava muito. Eu, por gostar de teatro, uma vez foi muito triste. Meu pai foi chamado na escola e ele disse para o meu pai que não queria mais eu na escola, que eu não era digna de usar a camiseta porque eu era uma menina muito solta, porque eu gostava de teatro. Olha, foi muito triste aquilo. Para mim, aquilo foi um assédio, né? Eu sofri um bullying na própria escola e do diretor da escola. Meu pai, como sempre, foi uma cabeça muito aberta e também sempre gostou de arte. Eu venho de uma família de artistas, músicos, atores. Meu pai mesmo gostava muito de cantar. O meu pai me incentivou a não ficar triste nem parar com o que eu gostava, estava gostando muito de fazer. Eu não sei como, uma das professoras falou de mim para o Celso Mociaro, um grande amigo de todos que passaram pela arte aqui em Nova Iguaçu e que teve a oportunidade de conhecer o Celso. E eu, com 12 ainda, ou 13 anos, fui conhecer o Arcádia, a chamado do Celso, né? Ele me convidou para fazer um teatro infantil. Ali eu conheci também o Roberto de Brito, também não está mais entre a gente, Charles Cerdeira, eu não sei se está, acho que Valentim disse que ele também faleceu, o Charles. E ali o Roberto montou uma peça que se chamava O Espantalho. Eu convidei Marleninha, que era uma grande atriz, inclusive de TV na época, uma pequenininha, baixinha, menor do que a Zezé Macedo. E a Marleninha veio do Rio também e compôs esse elenco, que foi maravilhoso. Ah, e quem fazia o espantalho era o Washington Luiz, se eu não me engano, daqui de Nova Iguaçu, um grande amigo. Nós fizemos um trabalho maravilhoso. Fez tanto sucesso que nós fizemos escolas. Naquela época era o projeto O Teatro Vai à Escola. Poucas pessoas faziam isso, não é como é hoje.
E logo depois, o Roberto de Brito me apresenta o Mirelli, né? Marcos Mirelli, que foi uma pessoa que contribuiu muito, né, para a arte em Nova Iguaçu, principalmente para o teatro, junto com a Amália Nock, a mulher dele, tiveram uma filha, a Suliel, e a Amália também, de Copacabana, veio para Nova Iguaçu, era bailarina, e montou aqui uma academia de balé, Amália Nock. E eu sempre muito, a mais novinha deles todos, né? Marco, Mirelli, meus irmãos já tinham seus 40, 30 e poucos anos. Eu com 12, 13, 14 anos, trabalhava com essa gente. O Mirelli me viu, me convidou também, e foi muito rápido a minha passagem no Arcádia, porque tanto o Roberto de Brito como o Mirelli se uniram e fizeram um projeto para o Pão de Açúcar. E nós fomos para lá, inauguramos o Pão de Açúcar, como na mesma época eu fui convidada pela Brigitte Blair, né, no Teatro Brigitte, para trabalhar lá, e fiquei fazendo Brigitte, fazendo o Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar nós fizemos inúmeros espetáculos infantis, lindíssimos. Éramos assim, né, visto pelo mundo todo por o Pão de Açúcar ser um lugar de turismo, né? Então foi muito legal, muitos convites surgiram e ficamos no Pão de Açúcar, através do Mirelli, que conseguiu esse espaço, até o Nelson Motta pegar o espaço para ele, montando o Morro da Urca. Ali começou, né? As frenéticas e tudo vinha também atrás do Nelson Motta. E depois dos anos 90, no início dos anos 90, surgiu a oportunidade de entrar para a animação cultural. Um projeto maravilhoso do professor Darcy Ribeiro, né, no governo Leonel Brizola, que eu sentia muito orgulho de ser uma das animadoras culturais. Muita gente entrou, muitos atores e poetas e gente boa, como tem até hoje. Na década de 90, no início da década de 90, se não me engano, em 94, nós tivemos um convite para compormos como atores, né, de um grande projeto do professor Darcy Ribeiro, que seria animação cultural. Projeto este que deu certo no mundo inteiro, na França, em alguns países da Europa e até em São Paulo. E esse projeto, né, idealizado pelo professor Darcy Ribeiro, para pegar os artistas da cidade, né, do Rio de Janeiro, eu, no caso, fiquei em Nova Iguaçu, como muitos colegas que eu já conhecia e passei a conhecer através da animação cultural, era para atuarmos em escolas, em CIEPs. O projeto começou com o CIEP, depois ele se expandiu e foi para escolas regular também, né? E foi assim, um projeto maravilhoso, gente, maravilhoso, que unia e une até hoje, né, aos trancos e barrancos, a arte com a educação. Não tinha separação. O ator, ele tinha que realmente ser um educador, né, um educador de arte. É o que nós fizemos a vida inteira na animação cultural. Nisso, eu fiquei 25 anos, acho que já está indo para 26. A animação cultural, obviamente, não é a mesma, né? Já foi sucateano, entra governo, sai governo, né? É aquela coisa, né? Você planta uma árvore maravilhosa, essa árvore, quando começa a dar frutos, ela é podada por outros governos. E assim foi acontecendo com a animação cultural e com nós, animadores culturais. Mas, nesses 25 anos, eu tive a oportunidade de ficar mais em Nova Iguaçu, por trabalhar aqui, e conhecer muita gente boa, gente. Muitos artistas da cidade que, apesar de eu ser daqui, como eu disse, eu vivi sempre muito na Zona Sul, eu fiz muito teatro lá, né? Ainda pulei essa parte aí da Dilumelo, do meu próprio irmão, Hamilton Tostes, do Charles, Roberto de Castro, vários que assim a gente acaba esquecendo o nome.
Então, quando eu entrei para animação, eu fiquei muito em Nova Iguaçu. Ficava aqui de segunda a sexta, porque eu trabalhava na escola. E a animação cultural me fez conhecer o Desmaio Público, Josi Lousada, Lino, Celi eu já conhecia lá da Zona Sul, da Dilu Melo, do meu irmão, né, que era um produtor de teatro também. Valentim também conheço desde criança, da Dilu Melo. Através da Dilu e do meu próprio irmão, Roberto de Castro, Jair Pinheiro, eu também mambembei muito. Nós fazíamos mambembe, nós fomos para Brasília, para vários estados brasileiros, e nessa eu me afastei da Dilu. E eu fiquei muito próxima ao Roberto Argolo, o único filho adotivo da Dilu Melo, que era um grande ator. Ele ficou muito conhecido uma época, inclusive, na Globo, fazendo Pablito das Rosas Rebeldes, né? Foi a novela, lembra, Celi? Estou falando assim porque a nossa amiga está aqui, tá? E o Roberto ficou muito meu amigo e nós nos afastamos um pouco das próprias produções da Dilu, da mãe dele. E quando eu viajei, eu passei um tempo em Amsterdã, fui para Holanda, não por causa de teatro, mas aproveitei para estudar. Eu fui casada com uma pessoa que, né, foi meu marido até há pouco tempo, sou viúva. E quando eu voltei, fui morar em Santos, em São Vicente. O Roberto passou um tempo comigo, largou tudo que estava fazendo no Rio e foi para lá, né, que eu estava muito sozinha. E eu falei, Roberto, vem para cá, me ajuda a montar alguma coisa. E nós montamos lá, assim, os clássicos, né, como a Onça e o Bode, peças que tinham no máximo 2 personagens, porque não conhecíamos ninguém lá, e fizemos muita escola. Eu fazia a Onça, ele fazia o Bode e outros trabalhos assim. Aí depois o Roberto foi embora, né? Tocou a vida dele aqui no Rio, com o Bichinho da Maçã, com o Ziraldo, com um monte de gente. E eu voltei para o Rio de Janeiro, para Nova Iguaçu. Quando eu voltei para Nova Iguaçu, eu sofri um acidente automobilístico que quase eu morri. Eu fiquei 75 dias no Fátima, em coma, entre a vida e a morte. E o Roberto, mais uma vez, vocês me desculpem, falar sempre na mesma pessoa, mas foi um grande amigo, um grande ator, filho da Dilu Melo, que é uma pessoa que todos nós aqui temos muito carinho. Eu tenho que ressaltar a amizade desse cara por mim, o amor dele por mim, o meu por ele. Ele largou tudo o que fazia. Na época ele estava em temporada no Teatro da Cidade, ali no Maitá, fazendo, acho que era o Bichinho da Maçã, se eu não me engano. E ele largou e ficou comigo, internado no Fátima. Eu preferia ficar com ele, porque quando eu saí do coma e fui para o quarto, o Roberto pôde ficar comigo, eu dispensava familiares, até o marido, para ficar com ele, porque ele me divertia. Ele morria de rir quando eu tomava as minhas morfinas e dolantina, porque eu ria da minha própria desgraça e o Roberto me fazia rir. As enfermeiras, quando eu tive alta, as enfermeiras diziam assim, nossa, a gente está feliz por você, mas vamos sentir tanta falta do Roberto, porque ele era alegria naquele Fátima, né? Então, eu tinha que registrar isso, gente. Aí depois, não demorou muito, 2, 3 anos depois, esse meu amigo que ficou muito doente. Ele ficou doente, eu não sabia, vim saber por Josi Lousada, que trabalhávamos no mesmo CIEP. Ela falou mais ou menos assim, né? Você soube do Roberto? Nossa amizade, eu e Josi estava começando. E eu fui visitá-lo, ele tinha um preconceito de dizer, né, que ele teve AIDS. E comecei aí visitar o Roberto e tal, aí ele morria de rir, né, quando ele estava lúcido, ele dizia assim para mim, Berna, será que você vai pedir dolantina aqui, igual você fazia no Fátima, para mim não ter dor? E eu vivia implorando um médico a outro para não deixar o meu amigo sofrer daquele jeito, né? Bom, o Roberto foi embora. Eu me formei nesse período em psicologia, importante dizer isso para mim também, porque uma das coisas que eu mais amo na minha vida e que é tão difícil fazer nesse país é arte, educação e saúde. E dentro da psicologia, eu não consegui de maneira nenhuma separar, né, a psicologia, que é a saúde mental, da educação e da arte. Aí fiz arte-terapia, fiz psicodrama e assim que eu atendo meus pacientes até hoje.
Eu tenho uma matrícula já há 18 anos em Nilópolis, na Prefeitura de Nilópolis, lá que eu atendo. Passei por várias secretarias lá que só me trouxe aprendizado, né? Eu fui da educação, eu fui da ação social, eu fui da saúde, estou até hoje. Fui aprendendo bastante, colaborando com toda a consciência, com tudo que eu podia oferecer. Então, hoje eu me encontro, né, como a maioria de nós, afastada por essa Covid, trabalhando home office e, assim, com muitos planos, né? Animação cultural, já tenho mais de 25 anos, estou para sair, aposentada. Vou ficar com essa matrícula de Nilópolis, que eu amo fazer. Até na cultura em Nilópolis me colocaram para fazer. Eu dizia, gente, vocês me jogam daqui para ali? Aí diziam assim para mim, não é por nada não, é porque você é versátil. E quem trabalha bem, honestamente, trabalha em qualquer lugar. Lá eu tive a oportunidade de reencontrar Valentim, meu amigo Valentim, na Secretaria de Cultura de Nilópolis, conheci Augusto Vargas, que hoje é subsecretário aqui, junto com Marco Monteiro, mas a minha matrícula lá era de psicóloga, não de atriz, né? Eu procurava trabalhar e atender aqueles alunos ali da arte. E na animação cultural, resumindo, voltando um pouquinho, eu comecei no 358, no CIEP, que foi o primeiro projeto de Darcy, onde eu conheci nossa grande amiga, hoje minha comadre, Josi Lozada, e tantos outros bons. Ficamos ali um tempo. Depois houve um remanejamento. Então, na experiência da animação cultural, foi uma das mais ricas da minha vida em termos de educação, de arte e educação na animação cultural, que foi o CIESP Castorina Faria Lima, com essa clientela de alunos aí que eram deficiente auditivo, deficiente visual, síndrome de Down, autismo, gente, eles são sensacionais. E aquelas mães também, elas valorizavam tanto o nosso trabalho, né, que nos apoiavam em tudo. O CIESP, através da animação cultural, junto com os alunos e aquelas mães, foi premiado assim pelo estado do Rio de Janeiro em diversos lugares. Eu não vou nem citar porque é tudo muito rápido e, ao mesmo tempo, a trajetória é longa. Mas foi maravilhoso. Quando o CIESP foi acabando, porque foi municipalizando, né? Começaram com aquela coisa da inclusão, que, na verdade, excluíram aqueles alunos. Eu vejo como exclusão, nunca acreditei nessa inclusão, por falta de apoio governamental, tá? Tanto de apostar e apoiar e investir nos profissionais, como no próprio espaço físico dos lugares, né? Então, foi uma grande exclusão. Aquilo ali era maravilhoso. Aí eu resolvi sair e fui convidada a trabalhar no Colégio Estadual Arruda Negreiros. Ali eu fiquei trabalhando com formação de professores. As normalistas também foi uma experiência, sabe, inigualável, maravilhosa. Fizemos muita coisa bacana, gente, do teatro, que era o meu forte, mas a coral, artes plásticas, há muita coisa assim. E todos esses trabalhos da animação cultural, a maioria deles eram apresentados no SESC. Nós fizemos muito trabalho ali no SESC. E através do Arruda Negreiro e do SESC, eu pude conhecer um casal maravilhoso, que é o Paulo China e a sua grande parceira, hoje sua esposa, Rebeca Joviano. Agora, gente, só para voltar um pouquinho, me desculpe, mas quem tem 60 tem essas falhas de memória, tá? Por isso que eu tenho que trabalhar mais com improvisação mesmo. Ficar amarradinho em texto é terrível para mim. Eu tenho que falar de Procópio Ferreira. Não posso esquecer do Procópio. Eu, com meus 15 anos, namorei o João Procópio Filho, né? Conheci na escola do professor Rui. Eu estudava no professor Rui, né? No Rui Afrânio Peixoto. Meu pai me levava, meu pai me buscava. Quando era a professora Estela, uma professora conhecidíssima em Nova Iguaçu, e dava aulas particulares e era nossa vizinha. Então a Estelinha, como meu pai chamava, Estelinha, meu bem, olha, Bernadette, a Estela ficava em cima de mim, né, o tempo todo, e eu
como qualquer adolescente, jovem, queria também às vezes matar uma aula para não fazer nada de bobagem, mas ficar na porta da escola com João Procópio Filho, Francisquinho, era aquela turma da moto, né? E que gostava também de arte, de falar de arte e namorar. Nossa, era um problema muito sério, né? Meu pai ficava sempre sabendo. E através dessa escola, o professor Rui era um cara muito engraçado. Conheci muito, muito mesmo o professor Rui. Desde essa idade aí. Ele tinha filhos jovens também. Ele foi padrinho de um dos filhos do Procópio, do Francisquinho, que era o Francisquinho. E o professor Rui entendia, né? Aquela energia dos jovens, tudo que a gente queria fazer, gostaria de fazer. E ele começou a investir e apoiar nos teatros da escola. Todo o teatro infantil e outros que eu fiz dentro da escola do professor Rui, do Rui Afrânio Peixoto, foi como estudante lá. E com esses colegas que nem estudavam lá, mas viviam dentro da escola, né? A escola era maravilhosa, era uma escola arborizada, enorme, linda, cheia de plantas, cheia de verde, que a gente se escondia e sumia dentro da escola, decorando um texto, inventando uma coisa e outra. Isso era importante eu dizer. Professor Rui, ó, mora aqui no meu coração até hoje, onde quer que ele se encontre, que ele esteja na luz, viu? Bom, e voltando à experiência com as normalistas, né, que eu aprendi muito com elas também, eu tive a oportunidade, depois desses trabalhos todos com elas, já quase no final dali eu saí, hoje estou no Venina Correia Torres, junto com a minha amiga Josi de novo, e Sil, né, a poeta Sil Elizabeth, né? Mas a gente chama ela de Sil, mulher do Modoa Matos. Estão as três lá na biblioteca hoje. No meu finalzinho, uns 4, 5 anos antes de sair, eu tive a oportunidade, a graça de conhecer Paulistina e Rebeca Joviano. Gente, eles fizeram um trabalho fantástico na escola, um projeto de cinema, né, de audiovisual com os nossos alunos. Foi assim maravilhoso. Eu gostaria de, naquela época, ter me envolvido mais com eles, mas eram tantos problemas em sala de aula, com outras turmas, outros grupos, né, que eu abraçava, que eu tinha que sair toda hora. Mas foi assim muito bom, foi um trabalho fantástico que teve sua culminância novamente no SESC, e o SESC, naquele ano desse projeto, que voltou a reabrir para a animação cultural, porque ele esteve fechado com as artes muito tempo. E foi assim, muito lindo, muito fantástico. E através desse conhecimento com eles, um dia eu recebi um telefonema da Rebeca, perguntando: Bernadette, quer participar de um curta, que é os 72 horas? Eu falei: nossa, mas assim, não vai dar tempo de decorar texto e tal. Não, é tudo improvisado, tem um roteiro, claro, um roteiro maravilhoso, né, pontuado do que tinha que ser. Eu falei: poxa, posso levar a Josi? Nossa, maravilhoso, traz sim. Aí fui eu e Josi Lousada compor essa equipe lá de cinema do Paulo China com Rebeca Joviano. Gente, foi uma experiência linda, maravilhosa, divertida, super profissional, que eles são super profissionais. E foi assim, olha, vou falar de novo para eles, hein? Me deixaram babando, com água na boca. Quero fazer de novo, hein? Vocês prometeram, hein, gente? E é isso aí. Se eu fosse falar tudo, eu ia encher o saco de vocês aqui um dia inteiro. Olha, para fechar mesmo agora, é dizer, Nova Iguaçu é uma cidade maravilhosa. Como tem artistas, como tem gente maravilhosa aqui, com potencial, sabe, na cultura. É músico, é poeta, são grupos de tudo quanto é linha, né? Linha das artes. E muita gente boa, precisando mesmo, sabe de quê? Oportunidade, investimento. Que o governo, que os empresários, seja lá quem for, olhe mais por essa cidade e descubra realmente o que nós temos aqui de muito bom. Beijos.